E quem disse que a conta precisa bater? Está começando mais um vídeo do nosso canal, esse canal que faz você expandir a sua mentalidade, esse canal que faz você sair da caixinha, faz você pensar diferente. Sair da caixinha nada mais é do que você pensar diferente de tudo aquilo que o sistema te impôs, de tudo aquilo que o sistema te induziu a pensar. Pensar em escassez, em falta, né, em dependência. E esse canal, se você acompanhar todos os vídeos, você começa a expandir a sua mentalidade. Você começa a pensar como Jesus quer que você pense, tá bom? E o tema de hoje nada mais é do que: quem disse que a conta precisa bater? A gente vive esse dilema dia por dia. Sabe por quê? Porque quando chega no final do mês, sabe o que a gente faz? A gente pega o nosso salário ou a nossa renda mensal e sabe o que a gente faz? A gente começa a anotar tudo que a gente precisa pagar, né? E muitas das vezes a conta não bate. E o que acontece? A gente entra em um desespero fora do normal. A gente entra em um desespero surreal. Mas quem disse que a conta precisa bater? Mas eu quero deixar algo bem claro aqui antes de começar a introduzir esse assunto. Quando eu falo de conta não bater, de você pegar suas contas e tal, eu tô falando de algo muito sério. Quando você tem algo, você pai e mãe de família, né? Você jovem que estuda, que precisa pagar suas contas, que tá aí pagando uma faculdade, que tá aí construindo o seu futuro, né? Eu falo de pessoas assim, comprometidas com a vida. Eu não tô falando de pessoas que pegam seu dinheiro e jogam no lixo, né? Com vícios e outras coisas mais. Não, eu tô falando de pessoas compromissadas, né? Pessoas que têm responsabilidades. Pai de famílias que muitas das vezes vão dormir com a cabeça quente, sem saber o que fazer. Porque a conta não bate, porque o dinheiro, o salário do mês não bate. Mas quem disse a você que esse salário precisa bater, gente? A conta não precisa bater, não. Vou te ensinar um segredo milenar. Gente, sabe o que acontece? A gente vê muito aí nas redes sociais as pessoas, influenciadores falando assim, né? Eu tenho um método que vai te fazer avançar, eu tenho um método que vai fazer você chegar a tantos seguidores, a tantos K, né? Que eles falam hoje, os milhões que você quer. E as pessoas, né, induzem a você esse método, te apresentam. Só que Jesus deixou um método milenar, só que a gente não põe em prática. Não põe em prática, mas quando a gente põe em prática, a gente vê resultado. E eu sou prova viva disso, porque eu faço isso sempre. E eu faço isso com tudo, porque desde cedo eu aprendi a fazer essa técnica milenar que Jesus ensinou. E quando eu falo de Jesus, eu volto a repetir, eu não estou falando de religião, eu estou falando de um pai de amor que te fez para viver em abundância, tá bom? Que método é esse, Carla? Vou explicar para vocês. Aqui em João, no capítulo 6, no versículo 11, eu vou ler um versículo para vocês que vai ser o portal do nosso tema de hoje, tá bom? Que diz assim, ó, eu vou ler aqui para vocês, João, capítulo 6, versículo 11, que diz assim, ó: E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também 2 peixes, quanto eles queriam. Olha que interessante. Eu só vou ler esse versículo, mas eu vou contextualizar aqui para vocês. Não sei se todo mundo conhece a história dos 5 pães e 2 peixinhos, que Jesus estava pregando ali para uma multidão de pessoas, e tem outras passagens que falam o número exato de homens que tinham ali, tirando as mulheres e as crianças, tá? Tem outras passagens que relatam exatamente sobre esse número, fora os 12 discípulos, né? Porque vamos fazer a conta aqui, gente. 5 pães e 2 peixes. Só
de discípulo tinha 12. Pensa comigo, a conta já não bate por aí, já para de bater aí. E eu acho isso tão sobrenatural, gente. Essa mensagem é tão sobrenatural, é tão linda. Mas vamos caminhando. E aí, Jesus, tem um versículo aqui acima, né, que fala assim, ó, que Jesus foi e perguntou para Felipe aonde ele ia comprar pão para aquele pessoal. E aí, sabe o que Felipe falou? Que nem se tivesse um valor lá exato, ele falou um valor lá para Jesus, conseguiria alimentar tanta gente. Só que quando aí a Bíblia enfatiza esse versículo e fala que Jesus fez essa proposta, fez essa pergunta para ele, justamente para sondar o coração dele. Sabe por quê, gente? Porque às vezes a gente fala tanto de Jesus, a gente fala tanto que tem fé, que crê que ele é Deus do impossível, Deus de milagre, mas a gente não crê. Sabe por quê? Porque numa situação dessa, eu vou conjecturar aqui com vocês. Certamente eles já tinham visto muitos milagres, né? Eles estavam ali o tempo todo caminhando com Jesus. Então isso significa que o quê? A fé deles era já para estar alicerçada, né? Mas essa resposta dele prova que não estava. Mas aí Jesus fez o quê? Sondou, né, o coração dele com essa pergunta e ele respondeu. Mas aí o que acontece? Aí vem, na mesma da hora, Deus já enviou a providência. Deus envia um menino, né? E o menino fala, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. E aí o que Jesus faz? Pega, manda os discípulos, manda todo mundo se aquietar. Olha que coisa interessante que às vezes a gente deixa até passar, né? Mas sabe o que eu acho interessante? Jesus poderia deixar o pessoal do jeito que estava, né? E começar a distribuir e fazer um milagre, né? Mas sabe o que Jesus fala? Manda todo mundo assentar e se aquietar. E essa frase também me chamou a atenção. Por quê? Quando Deus manda se aquietar, é para a gente sentar, se acalmar e confiar. E muitas das vezes a gente está em pé, no alvoroço da multidão, e sem entender como é que vai vir a providência. Mas quando a gente se assentar e se aquietar, a gente vê a providência de Deus. Mas voltando aqui para os 5 pães e 2 peixinhos, né? Para o versículo principal. E aí, a Bíblia vem falar aqui nesse versículo que eu li, que Jesus fez uma atitude milenar. Que atitude é essa? Ele apresentou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos para quem? Para Deus, gente. O Todo-Poderoso, ele apresentou para Deus, aquele que tem poder de multiplicar, aquele que criou os pães e criou os peixinhos também. Criou a matéria-prima para fazer os pães e criou também os peixinhos. Olha que interessante. Você só precisa apresentar para Deus o que você tem. Você tem R$2 na carteira? Apresenta para Deus. Você tem 10 centavos? Apresenta para Deus. Gente, e eu não estou sendo irônica, não. Eu estou falando exatamente o que eu faço. Se eu tenho aqui um valor na minha conta e eu tenho consciência que aquilo ali não vai bater com o que eu preciso comprar, com o que eu preciso fazer, gente, isso aqui já é uma prática milenar. Foi Jesus que ensinou, é só você apresentar. Só que sabe o que? Antes da gente, né, apresentar, sabe o que a gente fica fazendo? Amaldiçoando o nosso dinheiro. Sabe o que é as frases que as pessoas falam, que eu vejo muitos falarem por aí? Ah, eu pego o dinheiro numa mão e saio pela outra. Ah, eu vou ganhar uma merrequinha ali, não vai dar para nada. Olha bem essas frases, se essas frases, você não está amaldiçoando o seu dinheiro. Não, gente, quando você receber o seu dinheiro, seja lá o tanto que for, agradeça e apresente a Deus. Você vai ver a chave virar e Deus fazer o milagre. Você vai falar assim, nossa, como é que eu consegui comprar tanta coisa com esse dinheiro? Gente, tem horas que eu fico besta com tanta coisa que eu consigo comprar com o meu dinheiro. Mas você não vê sair da minha boca nada para amaldiçoar o meu dinheiro, o meu salário. Seja lá o dinheiro que vier para minhas mãos, eu abençoo, eu agradeço a Deus, eu apresento a Deus.
E eu sou grata pelaquela providência. Talvez alguns, dos discípulos ali falou assim, mas 5 pães e 2 peixes vai dar para quê, pelo amor de Deus? Mas na mão de Deus vale muita coisa. Então aprenda, o que você tiver nas suas mãos aí, apresente para Deus, confia que Ele vai multiplicar, tá bom? Seja o que for, um pouquinho de leite, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, o que você tiver. Senhor, não tenho nada, só tenho meu coração. Oferece para Deus. Oferece e agradece a Deus por tudo que você vai ver. Tudo mudar. Mas isso é questão de constância, tá? Constância, faz isso sempre, faz isso todo dia, que você vai ver. Que a sua mente vai se acostumar com esse ambiente de gratidão e você vai ver as coisas mudarem na sua vida, tá bom? Nos segue para você receber mais vídeos que vão virar a chave da sua mentalidade, tá bom? Curte, comenta e compartilha. Um beijão e fiquem com Deus.